No anime nós tivemos 3 volumes adaptados, pulando o volume 12 e 13, cara. Foram deixados simplesmente para uma longa-metragem. Isso que você ouviu, um filme que vai mostrar pra gente uma guerra gigantesca que vai acontecer lá no Reino Santo. E depois do ataque do Jaldabaoth a Restise, agora era a vez dele atacar o próprio Reino Santo. Cara, a destruição não parava por aí. O Demiurgo já estava com tudo planejado na mente. E a saída do reino era justamente apostar na ajuda do nosso caveirão. Hoje a gente vai comentar aquele iniciozinho, ver todo o começo da história que vai se encaixar perfeitamente no filme. Vem comigo pra gente ver o começo do cerco do Reino Santo. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Logo depois de voltar do Reino dos Anões, o Ainz direcionou a sua atenção mais para o Reino Sagrado. Isso porque, não muito tempo depois que Nazarick tinha sido teleportado para o Novo Mundo, o Demiurgos começou a pensar naquela menção que o Ainz falou de conquistar o mundo como algo absoluto. Isso fez com que ele começasse todos os seus preparativos para alcançar o objetivo do seu mestre. O Demiurgo montou toda uma base de operações em Abelion Hills, para primeiro colher alguns materiais e conduzir todos os experimentos que ele queria em benefício de Nazarick. Ele já estava esperto e agindo ali antes do ataque total. Foi essa época, inclusive, que as suas forças subjugaram as raças tribais demi-humanas que viviam nessa região de Abelion Hills aí. Além de também sequestrar vários cidadãos dentro do Reino Sagrado para poder fazer com que eles fossem usados para a produção de itens, como pergaminhos mágicos ou então usados para alguns experimentos de reprodução no geral. Algumas das raças semi-humanas juntaram-se voluntariamente e outras vieram sob ameaça e força e começaram os planos para iniciar o cerco do Reino Sagrado direto a partir dali, depois de todos os experimentos. Ele designou todos os demi-humanos mais fortes de cada raça como generais de comando, né? E nomeou 3 dos demônios para serem os seus próprios comandantes, como o caso de Rokesh, Inaga e Raja, cara, sendo os únicos a falar diretamente entre ele e os líderes demi-humanos gerais. Então, uma vez que tudo estava sendo preparado, a invasão do Reino Sagrado começou, sobre o disfarce que ele usou a sua personalidade, né, do Jaldabaoth, para poder iniciar a invasão completa ali. O ataque à Grande Muralha foi o primeiro dos ataques que aconteceu. Logo depois de um pôr do sol, vários demi-humanos ali, usando uma cobertura de escuridão, marcharam com seu exército na direção da linha da fortaleza. Simplesmente apareceram lá numa muralha que era grande e que protegia a cidade do Reino Santo há muitos anos. Os demi-humanos foram eventualmente avistados pelos defensores que estavam lá guardando a seção das muralhas dentro da fortaleza central. E lá, os comandantes da fortaleza, entre os quais a gente está falando 2 que eram das 9 cores, que são a força relativamente de elite de lá, né, que é o Papa Albaraja e também o Orlando Campano, eles simplesmente prepararam seus homens para adentrar nessa batalha aí. Inicialmente, apenas avistando homens-cobras e soldados na parede, né? Logo perceberam, inclusive, que as forças semi-humanas eram compostas não apenas desses homens-cobra, mas também de 20 raças diferentes que estavam vindo para lá. Então não era só uma maneira de matar todas as raças. Pensando que simplesmente era o início de uma grande invasão e possivelmente o início de uma segunda grande guerra dentro do reino, os oficiais da muralha também perceberam repentinamente o motivo pelo qual os demi-humanos estavam atacando eles, se revelaram naquele momento. Supunha-se que os semi-humanos estavam mais confiantes, eles estavam crescendo demais, acreditando que poderiam dominar toda a fortaleza e acabar com pelo menos 20% da força militar do reino. Então, enquanto eles estavam diante da Grande Muralha, uma grande figura solitária saiu de dentro da formação. Alguns dos homens de papel ficaram desacreditados, né? Não dava pra ver aquela figura gigante. Eles acreditavam, inclusive, que ela era o comandante e desejavam matar eles de longe. Pavel atrasou a ação para que ele conseguisse dar o sinal certo para eles atacarem o Jaldabaoth, que era o rei de todos que estava saindo ali do meio. Só que essa figura se aproximou cada vez mais da parede, até estar tipo uns 50 metros de distância de todas as forças. O comandante da fortaleza e os mais 5 generais do Reino Sagrado chamou a entidade para deter o seu avanço. Começaram a tentar distrair ela. O ser então se apresentou, né, falando que era o grande Jaldabaoth. E o nome era bastante familiar para todos os homens da muralha, porque as notícias do ataque do Jaldabaoth lá, na distante capital do reino de Restise, chegaram até eles. Então todo mundo já sabia quem era esse demônio que, mano, era simplesmente o causador do caos, que acabou lá, né, foi morto pelo Momon. E a gente vai entrar nisso um pouco mais à frente. O general e todos os soldados entenderam que o demônio procurava atingir a sua nação depois do fracasso em Restise, mesmo ele tendo causado muitos danos lá. O Imperador Demônio então admitiu que ele veio até eles quando foi expulso pelo temível guerreiro humano. O demônio declarou alegremente que pretendia transformar toda a sua nação num inferno e agora trazer milhões de pessoas que habitavam lá à morte.
ligado? O general dos soldados não ficava impressionado com essa declaração aí, mantendo-se firme à primeira vista ali, né? Manteve, inclusive, toda a linha de defesa protegendo o seu povo. Vendo que a conversa estava terminando aí, o Jaraboff prometeu nunca aceitar uma rendição de pessoas como eles e convidou a entretê-lo, né? Trazer um pouquinho de entretenimento para o nosso querido monstruoso Jaraboff. Arqueiros dentro das unidades de Pabel fizeram o máximo dos movimentos para poder soltar 50 flechas encantadas na direção do Imperador Demônio. Só que nada adiantou. Mesmo as flechas sendo mágicas, imbuídas de relâmpago divino, de gelo, chama, ácido, todas elas atingiram o demônio, que não se desviou da sua posição nem um pouco. Só que não fez coxinha. A falta de movimento do alvo acabou confundindo todos os arqueiros brevemente, mas antes que eles pudessem lançar uma segunda rajada, uma segunda leva de flechas, o Jaraboff decidiu demonstrar o seu poder com um feitiço de 10º nível, o Meteor Fall. De cima veio uma gigantesca rocha aquecida que se aproximou da fortaleza a uma velocidade inevitável. Não tinha como eles correrem, cortando o céu e batendo na parede da muralha. A onda de choque do meteoro, para vocês terem uma noção, quebrou a parede inteira. O Jaraboff, então, depois de limpar isso tudo, e se limpar por causa das flechas, planejou seguir com o seu ataque para causar mais confusão ainda do lado humano, permitindo que o ataque dos semi-humanos se tornasse uma derrota completa para eles. Então, a gente teve um contra-ataque até dos soldados sobreviventes, enquanto as forças tentavam desesperadamente invadir, né, se reagrupar e coletar informações, mas também era muito fraco com relação a todos os demi-humanos que estavam atacando lá. Enquanto isso, o Imperador Demônio, vendo que todos os humanos estavam em desordem, não estavam literalmente num momento bom para eles, ele se virou para voltar para todos os seus escravos, e aí, quando ele se distraiu com os sobreviventes, o Orlando Campana apareceu das paredes intactas restantes e pulou na luta contra o Jaraboff também, em vingança pela morte do seu amigo e rival, que tinha sido derrotado por causa desse meteoro, né? Então, apesar do Orlando sacar suas armas diante dele, o Jaraboff considerou nada mais do que um mero verme, e casualmente usou o seu controle mental para ordenar que o Orlando se auto-esfaqueasse ali na garganta, ou seja, ele se matou também. O Jaraboff não é um cara fraco, tá ligado? Ele é absurdamente forte, na verdade. Depois dele ter matado o Campana, ele levou o cara de volta ali pros demônios, né? De volta ao seu exército, com uma lembrança de ter sitiado a capital inteira. Entre os representantes tribais reunidos, o Jaraboff aproveitou também aquele momento para poder incutir medo entre eles em relação a ele mesmo, só que selvagemmente arrancando a pele de um dos representantes, lembrando-se que eles não podiam fazer nada. Depois o demônio impiedoso ordenou que as forças dele restantes começassem o ataque e não sofressem tantas perdas, né? E aí, quando a galera toda recebeu as ordens, os representantes tribais se dispersaram lá e transmitiram suas ordens para os outros soldados e foram para dentro da cidade. Jaraboff então começou o seu próximo passo, convocou uma grande quantidade dos seus demônios para poder apoiar os demi-humanos nos esforços de derrubar o Reino Santo. Ele também deu instruções para limitar sua busca por humanos, mas o que eles tinham que fazer era se concentrar que nenhum deles fugisse vivo das ruínas da fortaleza. Então era literalmente para matar todo mundo de novo. E com base nisso tudo acontecendo, quando ele começou a invadir lá, as consequências disso aí foram notícias da Aliança Demi-Humana esmagando a fortaleza central mais forte de seus soldados e posteriormente cruzando o muro. Isso começou a se espalhar por todo o Reino Sagrado e pelo mundo, né, no geral. Ao ouvir isso, a Santa Rainha Cal Cabeçares emitiu uma ordem de mobilização geral para toda a nação, ou seja, todo o Reino Sagrado, tanto o norte quanto o sul, porque eles são divididos, formavam 2 exércitos para combater essa ameaça da invasão que não podia deixar ele chegar até lá. E aí é que nós daremos início à segunda batalha de muitas que vão rolar dentro do Reino Santo. Como resultado, a Remédios, mais tarde, formou um grupo conhecido como o Exército de Libertação do Reino Sagrado para poder recuperar o seu território roubado da Aliança. E depois que os nobres do Sul rejeitaram continuamente os seus pedidos de assistência para isso tudo, a Remédios viajou para o leste com seus camaradas Gustav e também com a sua escudeira Nea Baraja, a nossa querida Nea, que todo mundo ama, cara. Eles foram lá justamente para solicitar a ajuda do reino Restize. Só que a Remédios e seu grupo foram rejeitados pela nobreza do reino. Eles já tinham sofrido com o Jaraboff e se não fosse pelo Momon não teria dado certo. O que fez com que a própria Paladino ali meio que descontasse verbalmente a sua frustração na Neia. Então a grande jogada aí foi que a Blue Roses aceitou um convite de se encontrar com esse grupo. Os dois grupos, quando começaram a trocar informações ali sobre o Jaraboff, porque a Blue Rose viu isso de frente, eles meio que simpatizaram aí com a situação do Reino Sagrado. Então a Blue Rose, em vez de ajudar, eles deram o nome do aventureiro, o Momon, que derrotou o Jaraboff no passado. No entanto, galera, eles avisaram que agora, para Remédios, né, que agora esse aventureiro aí servia sobre o Rei Bruxo, Einzurigon, um ser que era provavelmente tão aterrorizante quanto ou pior do que o Jaraboff, cara.
Pois é, a única saída era falar com Ain-sama, cara. O que eles fizeram? Foram diretamente para Errantel. Não dava para deixar o Reino Santo simplesmente cair. E lá em Errantel ocorreu uma reunião entre o Reino Sagrado e o Reino Feiticeiro, durante qual o Ainz foi solicitado por remédios para poder trazer o Momon para a nação para lutar contra o Jordaboff. Só que o Ainz humildemente se recusou a fazer isso por causa das razões políticas envolvendo o conflito que estava acontecendo. E quando ele esclareceu aqueles outros ali entre os cidadãos do seu país que tinha pouco contato com o exército de mortos-vivos que ele criou, ele simplesmente rejeitou completamente. Não teve como aceitar o Reino Santo. Ele precisaria de mais tempo para que os mortos-vivos sejam completamente bem-vindos por todos os seus habitantes humanos e precisava do Momon para isso. Precisava que o Momon ouvisse as suas preocupações, porque o Momon era a linha direta entre o reino dos humanos e o reino dos mortos-vivos, né? A parte do humano e morto-vivo. O Ainz afirma que se ele enviasse o Momon agora, não tinha como dizer, por exemplo, como o descontentamento do povo de Errantel poderia simplesmente explodir em revoltas depois disso. E óbvio que ele não ia querer reinar num lugar onde estivesse cheio de revoltas. E também a gente sabe porque ele mesmo é o Momon, então ele estava agindo estrategicamente para não enviar o aventureiro para lá e acabar que o reino fique sozinho. Além disso, o Ainz perguntou também aos enviados se o Reino Sagrado tem algo para oferecer, caso ele ajude na sua luta contra o Jordaboff, porque se ele não enviasse o Momon, ele mesmo ajudaria. O Gustav fala dizendo que ele não tem nada no momento para oferecer e levaria tempo para que eles recuperassem e preparassem uma recompensa adequada em troca para o Ainz. Ele também deixa claro para o nosso querido Caveirão que o Jordaboff é uma ameaça presente nas suas nações, já que ele está liderando o exército de demi-humanos também. Então o Ainz ainda se recusou mesmo assim, afirmando que ele precisava de mais tempo para que tudo se resolvesse. A Albedo diz que ele levaria pelo menos 5 anos, no mínimo, para que as relações entre os humanos e os semi-humanos, ali, os mortos-vivos da sua nação, sejam completamente resolvidas e absorvidas ali. Até então, devido a essa generosidade do Ainz, ele acaba respondendo o pedido dos enviados, encurtando, por exemplo, para 3 anos isso aí. Ele falou que, tudo bem, dá para rolar em 3 anos, a gente não precisa levar até 5, até que eles possam ajudar, de fato, o Reino Santo no tempo certo. Como resultado, a Neia pensou que teria uma chance de conversar com o Ainz e expressar sua opinião publicamente. E ele até questiona mais tarde quem ela era, por que ela tá lá, entendeu? Porque de tanto ela pedir, o Ainz conseguiu conceder a vontade deles. Logo depois da Neia se apresentar para o Ainz, ela pediu para ele deixar a sua nação emprestar o Momon o mais rápido possível, já que eles não podiam esperar tanto tempo. Não dava para esperar 3 anos. Até lá, o Jordaboff já tinha dominado tudo. Em uma semana ele acabava correndo santo. Antes que a Remédio tentasse repreender a própria Neia, o Ainz impediu ela de fazer isso, fazendo uma pergunta a Neia de quando seria o melhor momento para trazer ele durante a libertação do Reino Sagrado do Norte. A Neia respondeu ao Ainz dizendo que ele deveria enviar o Momon de fato quando desse, e no mínimo um dia, tá ligado? Eles precisavam fazer isso. Quando o Ainz perguntou se isso acabaria prejudicando a sua nação no processo, a Neia diz que, desde que seja para a segurança da nação deles mesmo, ela estava disposta a aceitar qualquer coisa. Depois dessa reunião, então, o Ainz lançou o feitiço de invisibilidade em si mesmo e ficou esperando pela Neia do lado de fora da pousada. Ele surpreendentemente assustou ela de repente. Depois foi guiando ela para um determinado local, sem pedestre passando, sem ninguém passando por ali, né? O Ainz e a Neia conversaram, queriam falar sobre o seu superior em particular, convencendo a Neia a deixar ele subir pela janela. Ao entrar pela janela aberta por Neia, o Ainz novamente confrontou a Remédios lá, começou a falar com ela. E também Gustav, que estava lá, que agora durante a segunda reunião em relação ao pedido que tinha rolado da última vez, as coisas estavam começando a mudar. Depois de se apresentar novamente durante essa reunião com os enviados do Reino Sagrado, a Remédios mais tarde atendeu o pedido do Ainz e começou a mudar para uma nova área, para um lugar diferente, para poder conversar ali, em particular eles dois. E aí ele também pediu a Neia para participar dessa discussão, que Gustav também atendeu às exigências do Rei Bruxo. Chegando ao seu destino, a reunião começou imediatamente. Aí vamos lá. Quando Gustav é o primeiro a simplesmente iniciar a conversa, foi perguntado ao Rei Bruxo por que ele veio naquele lugar. O Ainz falou que por causa da última reunião que eles tiveram, reiterando o fato de que ele empregaria uma entidade igual ou melhor do que o calibre do Momon dentro dessa batalha. O Ainz então responde que a relação do grupo de resistência que chocou todos os enviados era algo diferente do que ele já tinha visto em todo o mundo. De certa forma, ele estava ciente do exército de libertação do Reino Sagrado e da situação que eles estavam passando nas linhas de frente da guerra, que foi uma total surpresa. O Ainz começou a explicar todas as circunstâncias em detalhe e afirmou que a Força Militar do Sul permanece intocada,
Mas ainda assim, eles não procuravam cooperar com o Norte, realizando todas as operações conjuntas por conta própria. Então, o nosso querido Caveirão acredita que as coisas assim, e no caso isso é uma cisão entre o povo do Norte e do Sul, né, que a gente está falando, o Ainz até chama os enviados pelo seu próprio fracasso em proteger a Rainha Santa, porque seria uma razão pela qual o Sul planejava se apoiar e se apropriar de quem era o novo rei sagrado depois da sua rainha. Basicamente, ele queria que ela morresse em batalha. O Sul estava querendo dominar tudo depois que a rainha morresse na batalha. Consciente de toda a natureza dos nobres do Sul, o Ainz respondeu aos enviados que ele não tinha muito a dizer sobre tudo o que estava acontecendo, quando o grupo não poderia manter todas as suas posições por muito tempo sem a rainha sagrada para apoiar eles. O Ainz concluiu a todos eles, então, que ele mesmo não tinha mais nada para oferecer, seja terra, títulos, concessões comerciais ou outros privilégios no geral. E ele também adverte que o Reino Sagrado do Norte, realmente, se eles mantivessem as suas palavras sobre esse assunto, existia uma possibilidade de a guerra com a sua nação, dependendo de, logicamente, quando a conclusão do próximo Reino Sagrado chegar, acabasse finalmente. Além disso, o Ainz também esclarece a galera do Reino Santo que não usaria os tesouros da sua nação como moeda de troca, como espada sagrada pertencente a remédios, para ser um exemplo exato, né? Ele afirmou que se eles fizessem tal coisa negociando algo com aquele valor nacional, então o máximo que eles poderiam fazer era tratá-lo como tendo sido um saqueador por Jaldabaoth, né? E depois entregar os tesouros do país simplesmente para outro lugar, porque derrotou o demônio. Só que, galera, isso daí era um plano muito perigoso, porque haveria um informante que estava ali no meio do próximo rei sagrado que disse que a riqueza foi realmente obtida de um deles, o que criaria somente uma desconfiança dentro do grupo. Eles sabiam que tinha alguém ali de espião e não dava para fazer esses certos tratados com o Ainz. Então o nosso querido Caveirão começou a declarar suas próprias condições e que, em troca de ajudar eles, como ele teria controle dos empregados demoníacos do Jaldabaoth, todas as Pleiades, que no caso ele já tinha. Não ia adiantar de nada, ele já tinha, mas ia rolar isso daí de novo. Ele acredita que todos os subordinados do Jaldabaoth, na verdade, podem estar sob a influência da sua habilidade ou um item mágico usado nele, justamente para fazer o controle cerebral. Você deve estar entendendo direitinho que basicamente agora ele quer mostrar para o mundo que as Pleiades são dele. O Ainz diz então para Remédios que ele precisa de indivíduos fortes para serem incorporados à sua nação, de qualquer maneira, né, para aumentar a sua força militar, como a gente falou. E a Remédios diz o seguinte, que se esse mesmo fosse o caso, ela duvida de todas essas condições feitas, que elas sejam suficientes para que o seu povo acabasse perdoando as empregadas, né, que tivessem envolvidas no plano do Jaldabaoth. Talvez o Reino Santo não perdoasse nunca elas por causa de elas estarem matando muita gente lá. O Ainz então disse para os enviados mais uma vez que o problema do Reino Sagrado era lidar com a influência dos outros cidadãos e deixar de lado o ódio. Então assim, Gustav concorda com todas as condições listadas pelo Ainz. E concordando com tudo isso é levantada a questão: Ainz está no mesmo nível que o Momon? Bom, a gente não precisa nem falar, né, cara? O Ainz já respondeu afirmando que ele é o Momon, tá ligado? Que significa que ele será aquele que participará dos seus esforços da guerra. Não que ele é o Momon, ele não falou que ele é o Momon não, tá? Antes que você entenda errado. Ele falou que ele é no mesmo nível de força, sacou? É o Momon que eu quis dizer. Você entendeu aí, mano? Tá ligado? E como é que as pessoas estavam perplexas, né? Não sabiam se ia dar certo, se não ia. Então como é que o Ainz resolveu dar real? Ele falou que, ao contrário do Momon, ele pode realmente usar magia como teletransporte, o que realmente não é mentira. Para poder manter os enviados lá à vontade, o Ainz afirmou que desde que ele possa encontrar a sua própria base, né, ele pode retornar com segurança para o Reino Feiticeiro a qualquer momento. Então ele não vai morrer numa batalha dessa. Embora Gustav esteja um pouco relutante de trazer o rei de outra nação, uma nação estrangeira, para lutar contra o inimigo no seu país, o Ainz diz que ele quer derrotar o Jaldabaoth, enquanto assume o controle de todos os seus servos através das suas magias. Ele declara que não traria um exército com ele, que ninguém além do próprio Ainz sozinho pode derrotar o Jaldabaoth. E assim, galera, nós finalizamos essa primeira parte com chave de ouro. Para você que tá curtindo demais, deixa aquele like, ó. Tô querendo trazer aqui um novo formato de vídeo aqui pro canal. A gente vai trazer uma série na qual a gente vai explicar todos os pontos dessa guerra inteira, tudo que vai acontecer no filme, tudo que vai ser mostrado pra gente. Se você curtiu, capricha no like e deixa nos comentários aí: Biras, eu curti essa série, traz mais, eu quero mais Overlord no canal, vamos falar do filme aqui com tudo. Estourar a boca do balão bonito, hein? Pra você ficar por dentro de tudo antes até do lançamento.
Lógico que quando lançar eu também vou vir aqui, vou fazer aquela review top, que você se amarra, aquela análise, as considerações finais do filme, e aí você vai ficar por dentro também. Você que não está inscrito, então não perde essa chance, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações e não vai perder nenhum episódio, cara. Essa série aqui você não pode perder, com certeza. A gente está falando de um filme de uma guerra sinistra. Só dentro do reino são 4 guerras. 4! E a gente vai comentar cada uma delas aqui, beleza? Beijão no coração, galera. Um forte abraço e até a próxima. Fui!